Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de biossegurança, né? Para a nossa educação continuada aqui da nossa empresa, o Laboratório Pasteur. E hoje eu vou dividir esse tema que nós vamos tratar aqui em duas partes. Uma parte que as pessoas normalmente acham muito entediante, que é a parte mais histórica, mais técnica a respeito do assunto que a gente está tratando, e a outra parte vai ser a parte mais prática, mais aplicável dentro da própria empresa, ou seja, dentro do ambiente onde você trabalha. Não vai ser grande, prometo, vai ser um vídeo bem dinâmico, vou tentar fazer uma leitura bem dinâmica, mas que de certa forma vai ficar um pouco mais gravado na cabeça de vocês pelo fato da exemplificação que eu vou usar aplicando dentro da própria área onde que é empregado as técnicas, as metodologias dentro do laboratório, tá bom? Então, sendo assim, primeiro, o que a gente tem que entender, o que é biossegurança? Biossegurança, na verdade, é um conjunto de procedimentos, ações técnicas, metodologias e equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes à atividade de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, que é exatamente o que enquadra aí na nossa empresa, né? Aqui na nossa empresa. E aí que podem comprometer tanto a saúde do homem, quanto a saúde dos animais, o bem-estar do próprio meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, a biossegurança não é somente aquela coisa que a gente imagina assim, poxa, a vida é muito pequenininho, né, com respeito aos acidentes, aquela coisa. Não, ela é muito mais abrangente do que isso, se a gente for colocar no ponto de vista assim, mais fundamental da própria palavra biossegurança. E pensando nisso, né, pensando, digamos assim, na etimologia da palavra biossegurança, o que a gente entende com isso? Todo mundo já sabe, né? Quem fez o ensino médio aí sabe muito bem. Nós estudamos biologia, logia, né, que vem lá do grego, latim, não sei, esqueci aqui agora, que significa estudo, né, que é logos, é do grego. Logos, que é o estudo, e bio significa vida, ou seja, estudo da vida. Microbiologia. Logia, estudo de logos, microscópico e bio, vida, ou seja, estudo da vida microscópica. Do mesmo jeito, biossegurança. Segurança em si seria a palavra propriamente dita do nosso idioma mesmo, que é a seguridade, dar garantia de vida, ou seja, garantia de segurança, ou seja, a segurança da vida. Agora, quando nós pensamos em vida, não é só a minha vida, né? Tá falando aqui, olha, capaz de minimizar riscos inerentes à atividade de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que pode comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou melhor, o que se enquadra mais na nossa situação aí em termos de biossegurança seria basicamente, né, especificamente mesmo, a prestação de serviço. Por quê? Nós não desenvolvemos atividade de pesquisa, nós não desenvolvemos isso. Nós não temos produção de ensino, né, dentro do próprio laboratório, nós não temos isso. E desenvolvimento tecnológico, não, nós aplicamos o que já foi desenvolvido numa metodologia pré-estabelecida. Então, nós desenvolvemos essa metodologia. Então, não cabe a nós. Agora, a prestação de serviço em si, aí sim. E nós sabemos que essa prestação de serviço, além de oferecer riscos, né, para quem está exercendo a função, ela também pode exercer, não riscos, né, mas colocar em risco, digamos assim, o próprio meio ambiente, por exemplo. Dentro do laboratório nós temos a parte do expurgo, né, o que nós eliminamos de dentro do laboratório, tanto em termos de material biológico como material químico, e isso pode ter um dano também lá no meio ambiente. Então, sendo assim, nós temos que levar a parte da biossegurança um pouquinho mais, digamos assim, mais abrangente do que simplesmente o acidente comigo. Ou seja, eu furando o dedo, ou eu caindo de uma escada, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, é um pouco mais abrangente. Agora, o que leva muito em questão a biossegurança histórica, né, digamos assim, no nosso país, seria assim, o comportamento imprevisível e diversificado das doenças infecciosas emergentes e reemergentes. Isso tem acarretado a discussão das condições de biossegurança,
tanto nas instituições de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e também de prestação de serviço. Entenderam? Por quê? Nós estamos atravessando aí essa pandemia e os leigos, digamos assim, as pessoas que não têm formação técnica para enfrentar essa determinada situação, estão se envolvendo em ações de biossegurança de uma forma assim quase que aleatória. Né? Essa higienização das mãos, por exemplo, né? O uso da luva, o contato da mão na própria luva e depois você manusear com essa mão um outro objeto contaminando, sem enxergar nada. Eu tenho esse exemplo lá de casa mesmo, da minha própria mãe, com a senhora idosa, e ela falando assim, Marcelo, mas onde que está isso, né? Onde que está esse corona? O que que é isso? Como que a gente faz para ver? E ele faz tanto mal para a gente não enxerga. Eu tenho o hábito lá nas minhas aulas de falar, aulas de microbiologia, que microbiologia é igual religião. Você tem que acreditar sem ver. Você tem que crer que ali naquele local ali há uma contaminação e essa contaminação pode te atingir e fazer um mal para você. Isso só não vai acontecer por ações profiláticas, ou seja, você tem que se prevenir. Essa prevenção, na verdade, é uma técnica de biossegurança que você está praticando no seu dia a dia. O exemplo, lavar as mãos. Não tocar a mão no rosto, por exemplo. Durante essa pandemia nós estamos passando muito disso. Não tocar a mão no rosto. Encostar em superfícies contaminadas, como o dinheiro, canetas públicas, maçanetas, e depois levar a mão no rosto. Hoje isso é proibido, então é perigoso. Ou seja, uma ação de biossegurança absolutamente popular, totalmente disseminada dentro da população, mas que as pessoas vão dizer, poxa vida, a minha mão está limpinha, mas será que ela está limpa mesmo? Ou ela está ainda infectada? Então, essa noção de biossegurança que está aí assim, de um jeito bem popular, sendo espalhada no meio da população, isso aí, dentro de uma empresa, igual o laboratório mesmo, ela tem que ser levada muito a sério, porque nós sabemos que o ambiente do laboratório é um laboratório mais insalubre, é um ambiente mais insalubre, ou seja, a possibilidade, a probabilidade, digamos assim, a palavra certa é essa, a probabilidade de você se contaminar dentro do laboratório com algum tipo de micro-organismo invisível é muito maior do que lá fora, obviamente, excetuando esse período de pandemia, do que lá fora. Porque a concentração de material biológico dentro de um laboratório é muito maior, obviamente, do que fora do laboratório, lá numa padaria, seja no supermercado ou então na sua própria casa, tá? Então, dentro do laboratório existem algumas regras, algumas metodologias que são aplicadas para que você, nós todos consigamos desenvolver todas as nossas ações para uma boa prestação de serviço de uma forma segura, de uma forma correta, de que forma que não nos contamine e também não contamine o próprio paciente ou o cliente, né? Não contamine o meio ambiente e também os meus colegas de trabalho. Tá? Então, essa noção de biossegurança, ela, além de técnica, ela também tem um lado de civilidade. Ou seja, eu tenho que ter respeito por mim, mas também eu tenho que ter respeito por todo o ambiente onde eu trabalho, os meus colegas e por aí vai. Entendido? Então, esses conceitos que a gente tem muito técnico, né, aquela coisa toda, aquele negócio todo, ainda assim, atrás daquilo ali tem que ter ainda o lado mais humano, o lado mais civilizado. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você calça uma luva, por exemplo, pessoal do setor técnico, calça uma luva. Aquela luva ali vai te proteger, obviamente, vai me proteger contra as superfícies contaminadas e o material biológico que está na minha frente que eu vou manipular. Tudo bem, me protegeu com a luva. Só que a luva vai estar contaminada. Depois que eu terminar de fazer o meu procedimento, de executar o meu procedimento, manusear o que eu tenho que manusear, eu pego aquela luva contaminada e saio encostando em outras superfícies. Seja caneta, maçaneta, telefone, né, na própria parede, o corrimão da escada. Ou seja, eu vou transportar o que eu peguei, o agente microbiano, que é invisível, obviamente, só dá para ser visto no microscópio,
microbiano e vou levá-lo para dentro do laboratório, né? A luva, no caso dentro de um laboratório, ela pode ser chamada de FOMIT, né? Que é aquele equipamento ou aquela superfície, aquele objeto que tem a capacidade de transportar. Ele não se infecta, mas ele está contaminado. Ou seja, ele vai transportar aquilo que eu tive contato para outras superfícies. Então, a biossegurança, além dessa técnica toda que envolve a biossegurança, ela também tem um lado de respeito, né? De civilidade, de compromisso meu para com todo o ambiente, com todos os meus colegas de trabalho. Tá? A biossegurança, porém, ela constitui uma área de conhecimento relativamente nova. Ela é regulada em vários países por um conjunto de leis, procedimentos ou diretrizes específicas. Já que no Brasil, a legislação de biossegurança foi criada em 1995. Olha para você ver, é uma coisa muito recente. Se eu estava pensando um dia desse, se eu comecei a trabalhar, eu entrei na área de análise clínica em 1988. 1988. Quando nós entramos, a gente não trabalhava nem com luva, só para vocês terem ideia. Hoje, pensando assim, é um absurdo falar isso, né? Olha para você ver, em 1988 não exigia-se luva para concentrar fezes, ou mesmo para colher sangue. Imagine só você pegar no braço do paciente, manusear a agulha, o próprio material do paciente, o material biológico sanguíneo do paciente, sem luva. Hoje é um absurdo você falar uma coisa dessa. É estranho demais falar isso. Mas era verdade do nosso país, era assim mesmo. Um é pelo custo, né, que oferecia o adquirir luvas, material de biossegurança. Era tudo muito caro, né? Os EPIs, né? os equipamentos de proteção individual, era tudo muito caro. Hoje é caro, mas o acesso hoje é muito maior, né? O lucro das empresas aumentaram e a qualidade de compra, a capacidade de compra da própria moeda brasileira aumentou e isso favoreceu muito o lado da biossegurança. Então, em 1995 é que a legislação de biossegurança foi criada. E apesar de grande incidência de doenças ocupacionais em profissionais de saúde, engloba apenas a tecnologia de engenharia genética, estabelecendo os requisitos para o manejo de organismos geneticamente modificados. Fala, Marcelo, então não vai entrar na nossa, digamos assim, no nosso meio, no nosso âmbito aqui de trabalho, porque nós não trabalhamos com organismos geneticamente contaminados. Beleza, então essa biossegurança, essas leis de biossegurança, elas não se aplicam a nós. Mas então, o que acontece então, né, que é tão falado em biossegurança dentro de laboratório? Primeiro, já comentei com vocês, o risco é inerente, né? A probabilidade de você se contaminar é muito grande, porque sabemos que biossegurança é segurança da vida. Eu estou falando dentro do laboratório. E dentro do laboratório, onde que tem mais vida do que dentro do laboratório? Quando eu falo vida, não é só a minha vida, é vida biológica. O material do paciente possui dentro dele, igual fala, todo material biológico é passível de conter algum tipo de micro-organismo, ou seja, se tem micro-organismo, tem vida. E esse micro-organismo, ele compete comigo sobre a face da Terra um espaço para viver. E ele precisa viver. Só que para ele viver, ele pode entrar em mim, entrar em você e te parasitar. Ele vai te parasitar, e você vai ser hospedeiro dele, ele vai morar dentro de você e essa moradia dentro de você pode fazer mal. Então, até que ponto que as leis da biossegurança, então, vão ser direcionadas a mim, direcionadas ao meu tipo de trabalho? Aí é que tá. Se o país ele não possui uma legislação específica para a biossegurança em laboratórios de análise clínica, cada empresa tem o compromisso de fazer uma adequação, né? Normas tradicionais de segurança laboratorial enfatizam o uso de boas práticas de trabalho, boas práticas de equipamento de contenção adequados, dependências bem projetadas, aí agora começou a vir, tá vendo? E controles administrativos que minimizem os riscos de uma infecção acidental ou ferimentos em trabalhadores de laboratório e que evitem a contaminação do meio ambiente. Nós vemos aí a Alessandra juntar todo o nosso resíduo de laboratório, né, o resíduo biológico, todo em sacos devidamente identificados, né, são colocados em uma área especificamente construída para aquilo ali,
Então é interessante isso, porque isso tudo vai minimizar ou erradicar, literalmente, a possibilidade da gente se contaminar com um tipo de material desse. Se fosse tudo largado, né? Eu saísse da minha sala, fosse lá para o CPD, chegasse lá, tirasse a luva e jogasse dentro do cesto de papel, onde que o Gabriel vai colocar lá o papel que é reutilizado, vai tudo para as canave, né? Vai ser, como é que fala? Reciclado, certo? Então seria uma coisa muito aleatória, muito solta dentro do laboratório, e aí é o que eu falei, aumentaria a probabilidade de alguém se contaminar com esse tipo de material. Imaginamos uma situação como era feito antigamente, né? As agulhas eram reencapadas, prestem atenção, as agulhas eram reencapadas e jogadas dentro de um saco plástico. Esse saco plástico ia todas as seringas, os algodões, as agulhas, todas elas sujas de sangue, contaminadas, ia tudo dentro do mesmo saco plástico. Hoje nós sabemos que isso tudo é segregado. Material pérfuro cortante vai para um tipo de recipiente, né? O material infectante, né, vai para dentro de outro recipiente, não é aquele que corta, mas é aquele que é infectante. O material limpo, que seja papel, plástico, vai para dentro de um cesto separado para reciclagem. E o material úmido, aquele que não é possível reutilizar, vai para dentro do lixo comum, que é o lixo da cozinha, que é casca de alimento, resto de comida e por aí vai. Vai para dentro de um... É o papel toalha contaminado com gordura, contaminado não, sujo, né? A fibra vai estragar, não tem jeito de reciclar e ele vai para dentro do lixo, dos resíduos úmidos, tá? Embora os laboratórios clínicos de pesquisa possam conter uma variedade de materiais biológicos, químicos e às vezes até radioativos perigosos, até o momento existem poucos relatórios sobre o uso intencional para isso aí, com respeito ao terrorismo, por exemplo. Por isso que a legislação brasileira ela tem a vigência mais para os micro-organismos geneticamente modificados. Por quê? Pensando no ser humano, digamos assim, né? Vamos imaginar assim, o ser humano, ele poderia muito bem pegar um organismo geneticamente modificado e utilizar aquilo ali para um lado ruim, não tão benéfico, mas um lado ruim mesmo. Então, essa legislação ela tem vigência exatamente em cima disso, para se evitar que esses micro-organismos geneticamente modificados se espalhem pelo mundo, né, no intuito de guerra biológica, seja lá o que for, a legislação ela é bem mais fechada em cima desses laboratórios. Marcelo, mas onde que tem isso aqui? Imaginem só, a Embrapa, vou dar um exemplo assim, pejorativo, uma coisa espalhada mesmo. A Embrapa, de repente, pode pesquisar lá algum tipo de praga, seja ela um mofo, né, um fungo, ou então mesmo uma bactéria específica, e descobrir que aquela bactéria ali adora comer soja comum. Soja comum, né? E se ela se fizer uma modificação nela, ela vai também começar a atacar a soja transgênica. Imagine só uma bactéria dessa modificada, espalha pelo mundo e começa a comer todas as plantações de soja, tanto comum como a soja transgênica. Eu estou dando um exemplo aleatório, tá, gente? A soja transgênica. Aquilo ali pode ser usado por alguma nação para subjugar outra. Né? Vamos lá, vamos destruir todas as plantações de soja, vamos passar um avião ali em cima, espalhar essa bactéria sobre a plantação de soja deles e acabar com eles e vamos oferecer a nossa, né, a nossa soja, que não é atacada por essa praga que nós criamos. Aí começou lá uma bendita de uma guerra biológica. Isso é uma teoria da conspiração que já existe, né? Da Monsanto, da Nestlé, essas coisas todas, que vendem sementes modificadas que outros países não conseguem plantar de jeito. Ele fala, não, pode comprar a nossa que a nossa vai brotar. Por quê? Ele já sabe que existe uma praga, já é especificamente modificada, para atacar aquela plantação do outro país e ele ficar subjugado pelo poder dele. Aí ele vai poder vender somente a sua semente modificada, que aquela praga que ele mesmo criou não vai atacar. Gente, é uma coisa do Satanás mesmo, tá? É uma loteria do Satanás esse trem. Entretanto, há uma crescente preocupação sobre o possível uso de materiais biológicos, químicos e radioativos como agentes para o terrorismo. Foi isso que eu comentei. Agora, voltando para a nossa realidade, vamos pensar aí, né? Já que a legislação do Brasil
não tem vigência específica para laboratório, então o que eu vou fazer aqui dentro? Dentro do meu espacinho, né? Dentro do meu próprio espaço, o que eu vou fazer para minimizar os riscos? Aí sim, nós levantamos mapas de riscos, né, para saber o que pode acontecer dentro do meu próprio sistema, dentro da minha própria empresa, e ver o que eu posso criar de forma alternativa, embasados em conhecimento científico, em metodologias já aplicadas, obviamente, né, que eu tenho que embasar dentro disso, para criar dentro da minha própria empresa, dentro do meu próprio espacinho, né, formas que minimizem as chances dos meus funcionários ou dos meus colaboradores não se acidentarem, por exemplo, com material biológico ou com material perfluorocortante, ou não ter queda, ou não ter o risco de acidente com incêndio, né, ou então mesmo alagamento, seja lá o que for, tá? Então, o que eu posso fazer? Aí sim, o laboratório ele tem o compromisso de criar essas pequenas regras, digamos assim, que devem ser seguidas, sim, dentro do laboratório, para a gente poder minimizar isso. E o laboratório não é diferente. Nós também possuímos as nossas pequenas, digamos assim, diretrizes para a gente poder acompanhar isso e ter um pouquinho mais de segurança. Agora eu vou voltar a frisar novamente. Não adianta ter tudo escrito no papel, você fazer tudo direitinho, se você não tiver respeito pelo seu ambiente de trabalho, você não tiver respeito pela vida do seu colega. Se eu vi que caiu um material infectante em cima de uma mesa, de uma bancada ou no chão, e eu largo aquilo ali, simplesmente passo um papelzinho sobre aquilo ali, eu estou ignorando a segurança que eu deveria dispensar para o meu colega de trabalho, porque de repente ele vai vir ali, vai encostar naquela bancada, a bancada vai estar contaminada e vai também se contaminar ou até mesmo se infectar com aquele material ali, tá bom? Então, essas normas internas, digamos assim, de biossegurança, elas têm, no laboratório nós temos isso impresso, né? Temos isso já escrito direitinho, e são mais ou menos assim, ó, estamos aí, ó. Afixar o símbolo de risco biológico nas entradas dos locais onde se manuseia material biológico, local de armazenamento e transporte de material biológico. Isso aí todo mundo sabe. É aquele símbolo que parece a estrutura de um vírus, né? Que tem aqueles ganchos. Eu não tenho o símbolo aqui agora para mostrar, mas é aquele símbolo que todo mundo conhece, que onde tiver aquilo ali, seja você andando dentro de um hospital, você manuseando algum tipo de frasco que tem aquilo, ou seja, ali existe um risco biológico, ou seja, ali há uma probabilidade de existir um micro-organismo vivo, mesmo que você não enxergue, mesmo que aquilo pareça simplesmente um líquido translúcido igual a água dentro de um frasco, mas ali há a possibilidade de ter sim um micro-organismo. Os profissionais devem lavar as mãos constantemente após manipular material infectante e antes de sair do laboratório, utilizar as pias determinadas para esse uso. Claro, higienização das mãos, eu não vou entrar nesse quesito porque hoje é moda. Agora, um detalhe muito interessante aqui. Essa higienização das mãos, quando eu falo pele com pele. Agora, a higienização das luvas, para nós que trabalhamos no setor técnico, é muito importante. Às vezes você pode ter uma luva manchada, mas uma luva contaminada é diferente. Se você foi fazer uma coleta, manipulou fezes, manipulou urina, né, que é quase água, né? A parte da urina maior é água, mas ali possui bactérias, vírus, pode conter fungos ou até mesmo parasitas que você não vai enxergar se aquela água simplesmente for seca sobre a luva. Após a manipulação com a urina e contaminação das luvas, as luvas devem ser higienizadas. Por quê? Logo em seguida você vai pegar em uma caneta, pegar em uma maçaneta, pegar na bancada, pegar no telefone e vai transportar, né, através do fomet, que é a própria luva, ou até mesmo levar para a sua casa, né, através do sua própria roupa de uso. Você sai dali, às vezes encosta na roupa, alguma coisa assim, e leva até mesmo para a própria casa. Manter o laboratório limpo, organizado e livre de materiais não pertinentes ao trabalho ali desempenhado. Ou seja, não é local de ter
copo descartável ou copo particular. Não é local de ter maquiagem guardada. O próprio telefone celular é um risco muito grande dentro do laboratório. Parece que não, mas a gente vê às vezes alguns colegas manipulando o celular de luva, né? E depois esquecem de higienizar a tela do celular com álcool, por exemplo, que você tem. Ah, mas vai estragar o meu celular. Se vai estragar o celular, não manipule o celular com luva. Isso é questão de inteligência e de raciocínio lógico, tá bom? Isso aqui nem precisa, né? Não fumar, comer, beber, mascar chiclete, guardar alimentos, cultivar plantas ou aplicar cosméticos dentro da área técnica. Pula. Isso aqui cada um tem a sua consciência particular. Por quê? Isso é contato biológico, né? Mastigar alguma coisa, comer alguma coisa, pegar uma maquiagem que está dentro do ambiente contaminado e passar no rosto, sobre a pele. Então, esquece, aqui de forma alguma. Observar as determinações de manter as portas fechadas. Aqui, no laboratório, o problema de manter a porta fechada é o seguinte: você mantém uma porta aberta. O paciente, o leigo, nosso espaço é muito restrito, é muito pequenininho, ele vai pegar aquela porta aberta e vai sair entrando, como já aconteceu dentro do laboratório, de paciente ir parar lá na cozinha, ou então usar o banheiro do funcionário, pelo fato de ele ter achado uma porta aberta, ou então pelo fato dele mesmo não entender que aquele símbolo é restrito a uma área particular e inerente de contaminação, ou seja, ali há risco de contaminação. E a paciente vai e entra, mas estamos falando de pessoas leigas e não nós que somos treinados para isso. Fazer o uso permanente de forma correta dos EPIs, que seja o avental, jaleco, luva, máscara, gorro e óculos de proteção. Agora na pandemia, estamos usando agora o Face Shield, né, que é aquele protetor terrível, né, que coloca a gente preso, não dá nem para escutar, a gente fica escutando a própria voz da gente, não escuta o barulho de fora, mas se faz necessário nesse momento. Fazer o descarte dos resíduos em local apropriado, conforme o plano de gerenciamento dos resíduos do Serviço de Saúde, que é o PGRSS, muito bem elaborado lá no PASTE, muito bem aplicado também. Obviamente todo mundo vê o lixo sendo o nosso resíduo, sendo bem segregado. Então, mas para que ele aconteça essa segregação bem legalzinha mesmo, é necessário que haja a colaboração de todo mundo. Usar luvas em todos os procedimentos de manuseio de material biológico e não descartar luvas em lixeiras de áreas administrativas, banheiros e outros. Se por acaso você vir isso, não procure o culpado, tá? Tente reorganizar a situação. Normalmente você sai procurando o culpado e deixa a luva lá do mesmo jeito. Uma pessoa desavisada pode vir a contaminar, ou então aquela luva está contaminando. Você achou uma luva, avise quem está próximo de você, mas pegue a luva e descarte em um local apropriado. Você está preocupando não somente com a sua segurança ou com a punição do culpado, e sim com a segurança de todo mundo e também do meio ambiente de trabalho. Fazer desinfecção de bancada de trabalho sempre que houver contaminação com material biológico e no final da rotina, de acordo com as rotinas estabelecidas em uma IT, que é a Instrução de Trabalho e Higienização de Áreas. Isso aí é higiene pessoal. Eu já falo quase que isso, né? Só que além da higiene pessoal de passar água sobre a bancada, você também tem que desinfetar a bancada porque você está dentro de um laboratório clínico, um laboratório de análise, onde que é um ambiente totalmente insalubre. Não reencapar agulhas ou proceder à sua retirada manualmente sem fazer uso do dispositivo para reencapar. Nós sabemos que aqueles descarpac que existe lá na sala de coleta, você engata a seringa e puxa a agulha solta ali dentro, tá bom? Caso você precise reencapar uma agulha, coloque sobre o dispositivo de madeira que existe também na sala de coleta e coloque a agulha para ela se reencapar sozinha. Aí sim você pode manusear, tirar e colocar dentro do descarpac, que são aquelas vasilhinhas amarelas que tem na sala de coleta, ou aquela grande que está lá naquele corredor próximo ao nosso banheiro. No transporte de material biológico interno ou externa, deixa eu pegar aqui, externamente, certificar-se que os recipientes estão bem fechados e que não há vazamento do conteúdo. Alguns dias atrás, aconteceu um pequeno acidente do transporte do material, né, da sala de higienização até lá no nosso destino final, lá que é o expurgo final lá, rasgou o saco de lixo e saiu pingando aquele chorume, muito perigoso. Obviamente que tudo foi acionado, o pessoal da limpeza, né, no caso a Graziele foi lá, fez higienização, joguei bastante álcool no local, naquele rastro que foi feito, né,
principalmente na sala de bioquímica, e ela veio com um pano com hipoclorito e higienizou toda a área. Obviamente que isso não pode acontecer, isso tem que ser certificado direitinho antes de sair carregando isso. Agora, para quem usa sandália, tamanco, vestido curto ou bermuda, isso é terminantemente proibido dentro do laboratório, tá? Fique aí o aviso para quem couber. Eu sei que na área técnica às vezes acontece isso, mas isso não é permitido pelo fato de propiciar, facilitar, aumentar a probabilidade de contaminação da própria pessoa pela exposição das pernas, e a outra, queda em escada. Se é biossegurança, eu tenho que ter o comprometimento também de manter a integridade física do meu funcionário. Para isso, ele tem que também se comprometer e utilizar um sapato que ofereça pelo menos uma segurança no momento que ele for transitar dentro do laboratório. Afixar o símbolo de material infectante nos recipientes de descarte de resíduo. Isso aqui não há necessidade, porque todos os recipientes do laboratório, tanto os sacos plásticos quanto os descarpaques, já vem aquele símbolo de material infectante, né? Aquele símbolo que eu comentei com vocês, que eu podia ter aqui para mostrar, mas eu não tenho. Sinalizar os locais onde houver derramamento de material biológico até a completa higienização dos mesmos. Obviamente que, gente, isso aqui é terrível. Por quê? Caiu um sangue em um local, você vai ficar lá, calma, vem ninguém não, fica todo mundo quietinho aí, não passa aqui não. Não, não existe isso. Primeira coisa, você tem que tirar todo aquele excesso dali, tá? Com um papel toalha, alguma coisa absorvente, tira o excesso, o máximo possível, já coloque o álcool 70 sobre aquela região ali, e aí sim você pensa em chamar alguém para vir fazer uma higienização mais profunda daquele local. Ficar esperando é o risco de alguém passar sobre aquilo ali, pisar com o sapato, com o calçado sobre aquilo ali e sair carregando tanto para dentro do laboratório como para a própria casa. Tá bom? Proteger telefone, maçaneta de porta e os locais de uso comum quando estiver usando luvas utilizadas no manuseio de material biológico. Eu já acho melhor, pelo fato do nosso espaço ser muito restrito no laboratório, eu já acho melhor a gente manter sempre as luvas higienizadas. Lá a doutora Bia já disponibiliza muito álcool para a gente. Em todos os setores tem bastante álcool. Então o ideal é você colocar constantemente o álcool na sua mão, friccionar, não enxugar, friccionar até que aquilo ali seque, né, para ter uma efetividade de desinfecção. E pronto, sua luva está higienizada. Marcelo, caiu fezes, tem fezes seca, tem sangue seco. Aí não, gente, pelo amor de Deus. Aí é água e sabão. Você vai ter uma pia apropriada para isso, não é na pia da cozinha, nem na pia do banheiro. Você vai numa pia apropriada para isso, pega uma toalha de papel, abra a torneira com a toalha de papel, higienize e tire todo aquele resíduo pesado. Depois que fez isso, seque com papel toalha, descarte na lixeira comum, tá? E logo em seguida passe o álcool e higienize. Pronto, sua luva está absolutamente higienizada. Você pode sim sair tocando na sua caneta, né? No seu face shield, na sua máscara, na bancada, até a próxima contaminação. Não permitir a entrada de pessoas que desconheçam riscos potenciais de exposição, crianças e animais. Aqui no laboratório normalmente não acontece. Mas se por acaso acontecer, acompanhe o transeunte dentro do laboratório, tá? Porque criança, que bonitinho que é isso, vai e pega no vidro com sangue, ou então um vidro com ácido, alguma coisa assim. E por falar nisso, depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu gostaria que vocês identificassem para mim. Bom, o que é o que? Não colocar objetos na boca ou no ouvido, canetas, etiquetas, lápis e outros. Também isso aqui passa longe. Usar óculos de segurança, visores e outros equipamentos de proteção, sempre que houver possibilidade de respingo ou formação de aerossol. Isso aqui é fato. O aerossol, existem estudos que aquele controle de qualidade que a gente tem para saber se, depois que você fez o número 2, você ficar olhando ele descer, aquilo ali é muito perigoso. Existem estudos que formam-se uma coluna de aerossol sobre o vaso sanitário da sua casa de até 1,60 m de altura, olha para você ver. Aí a pessoa, igual tem uma propaganda de um desinfetante lá, acho que é do pato, o negócio do pato lá, aquele pato que limpa vaso, aí o cara em cima do vaso dando descarga e cheirando em cima do vaso. Até o Daniel daqui de casa, olha lá, pai, o cara com o nariz em cima do vaso cheirando o detergente. Aquilo é um absurdo, né? A propaganda é absolutamente errada, aquilo não pode ser feito. A descarga tem que ser dada com a tampa
fechada. Você fecha a tampa do vaso e dê a descarga. Isso é biossegurança. Naquele aerossol que sai ali, de dentro do vaso, ele sai carregando uma quantidade imensa de bactérias. E dependendo da situação, se for um vaso público, uma pessoa que tem hepatite, na própria urina da pessoa vai o vírus da hepatite. E ele vai sair voando junto com as gotículas de água do vaso. A pipetagem com a boca é terminantemente proibida em todo laboratório. O uso de pipetadores manuais automáticos é obrigatório. Isso aí dentro do setor técnico é fato. Aventais e jalecos são de uso restrito ao laboratório. Não usá-los em áreas não laboratoriais, tais como áreas administrativas, biblioteca, cantina e outros. Igual a gente vê ali nas proximidades do hospital regional, né? O pessoal desfilando de jaleco, até de roupa de bloco cirúrgico. Isso é um absurdo, isso acontecer. Quando eu falo pessoas, eu não estou falando só de técnico de enfermagem, não, que eles têm o hábito de taxar muito o técnico de enfermagem. Não, às vezes são médicos que estão ali desfilando com isso. Agora, nesses casos de pandemias, por exemplo, onde que o próprio profissional ele tem que se compor todo de um aparato de EPI, né, os equipamentos de proteção individual, seja o face shield, a máscara, o gorro, o luva, o jaleco e andar no meio da rua, porque ele vai estar se expondo a uma situação crítica, digamos assim, para a coleta do próprio material. Aí já é uma situação específica. Tá até estranho a gente ver pessoas andando no meio da rua todo paramentado aqui, mas ele está indo para um procedimento. Do mesmo jeito é quando um carro de bombeiro sai com o giroscópio lá piscando e a sirene ligada. Ele está em missão. Pela própria legislação de trânsito brasileira, se ele não tiver em missão, aquilo ali também é proibido, porque produz poluição sonora, pode produzir irritabilidade no trânsito e outras coisas mais. Então, é proibido. Então, ele só vai usar o giroscópio e a sirene quando ele estiver em missão. Do mesmo jeito sou eu. Eu não vou me paramentar de jaleco, não, eu não vou me contaminar não, você tá doido? Eu vou para casa de jaleco, de gorro, de tudo, porque eu vou entrar dentro do ônibus. Opa, calma aí, você não está em missão não. Você está indo para o local público, você tem que tirar os seus EPIs, porque são equipamentos de proteção individual. Deve-se observar a disposição adequada e vedamente frágil de material biológico, assegurando que não haja vazamento nos recipientes de transporte interno e externo. Isso aqui é um problemaço, porque, igual o Dr. Lúcio fala, né, dá para se fazer uma monografia com respeito ao enroscamento de frasco de urina. O paciente não tem o hábito de enroscar, fazer a rosca, né, para a vedação daqueles frasquinhos de coleta de urina, recipiente de coleta. Então, é legal para o técnico, quando ele estiver colhendo, ou então mesmo quando a recepcionista falar assim, olha, coloque o material de urina aqui dentro desse frasco aqui para mim, dentro dessa... É aquela marmitinha branquinha que a gente dá para o paciente colocar, entendeu? Quando ele estiver desembrulhando o material, observe direitinho se está vedado, porque de repente ele vai colocar e vai tentar desembrulhar, pode causar um acidente na frente. Lá para nós, é fato, a gente vai desembrulhar, não pegamos na tampa do frasco, a gente pega no frasco. Por quê? Nem sempre vai estar vedado, então tem que certificar com respeito a isso. Todos os procedimentos técnicos são realizados de modo a minimizar a formação de aerossol e gotículas, isso é claro, tá? Porque nós sabemos que esse aerossol, essas gotículas são transportadores de micro-organismos. As centrífugas devem ser calibradas, funcionando adequadamente e operando de acordo com as orientações do fabricante. Essa calibração aqui retira não é calibrada, é aferida. A aferição é para saber se ela está girando na velocidade correta. Em breve, nós vamos postar um vídeo aqui, gente, de como que o material, já tem esse vídeo pronto, qual material que eu colho do paciente e como que eu faço a separação desse material, o que é plasma, o que é soro. Ficou bem interessante o vídeo, eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, eu já gravei até aí no laboratório. Não colocar pipetas contaminadas na superfície das bancadas. Isso aqui é tão antigo, isso é da época que eu estudei ainda. Tá? Porque se você pega uma pipeta contaminada e coloca sobre a bancada, ou você pode contaminar a bancada, ou você pode contaminar a ponta da pipeta e depois contaminar o seu reagente se você introduzir essa pipeta dentro do reagente novamente. Tá bom? Agora, somente uma observação. Falamos de EPIs, né, essas coisas todas. Então, nós também temos que levar em consideração a respeito dos EPIs e dos EPCs. EPIs, nós sabemos que são os equipamentos de proteção individual.
né, que é aquilo que só eu uso, e depois que eu uso, outra pessoa não pode usar, porque além de estar com o meu suor, com as minhas secreções, ele também pode estar contaminado, tanto por mim mesmo como pelo ambiente. Agora já os EPCs, não. EPCs são equipamentos de proteção coletiva, né? Citando aí no laboratório um EPC bem legal que vai proteger a minha integridade, ou seja, a minha biossegurança, né? Exercer a minha biossegurança, ou seja, a segurança da minha vida, nós temos um exemplo muito prático aí que são os corrimões. Os corrimões das escadas, eles nos permitem fixar a nossa mão sobre ele e dar uma segurança no caminhar. Aquelas tiras pretas, né, que existem, aquelas lixas nos degraus da escada do laboratório, aquilo ali é para evitar escorregão. Aquilo ali é um EPC, por incrível que pareça, olha que legal. Um equipamento de proteção hoje coletivo que está sendo muito utilizado é o álcool, aquele álcool de pedal que eles criaram graças a essa pandemia, que você pisa lá embaixo, né? Você vai usar o seu pé e não a sua mão para apertar. Aquilo ali é um EPC, é um equipamento de proteção coletiva, todo mundo vai usar. Você quer ver um outro equipamento de proteção coletiva muito esdrúxulo, que é esquisito de falar? É o extintor de incêndio. O extintor de incêndio não vai ser um uso meu. Aquilo é quando estiver pegando fogo, está colocando em risco tudo. O meio ambiente, eu, o ambiente de trabalho, todo mundo. Então, ele é um equipamento de proteção coletiva. Tá bom? Então, agora só para a gente exemplificar de uma forma bem legalzinha aqui, é isso aqui, olha. Se eu fosse mostrar isso aqui para vocês aí no laboratório e pedisse que vocês identificassem para mim o que é um ácido, o que é um álcool e o que é uma água deionizada, ou não, o que eu acho que eu coloquei foi solução fisiológica. Deixa eu ver isso direitinho aqui, tá difícil. Aqui, tá? Se eu pedisse para vocês identificar o que é um álcool, o que é um ácido e o que é uma solução fisiológica. É difícil. Por quê? Todos eles possuem a mesma característica física. Todos eles são transparentes. Aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho água deionizada. Tá? Ou aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho água deionizada, eu não sei. Por quê? Eles não estão identificados. Então, com uma forma básica de biossegurança, é você ter a informação de forma que você seja explicitado aquilo ali a entender o que está ali dentro. O que seria o correto aqui? Ter a identificação em cada um desses. Isso é o quê? É uma regra básica de biossegurança. Todo material colocado dentro de um frasco, dentro de um laboratório, ele deve ter uma identificação. Independente do que seja, eu coloquei um tubinho sobre uma bancada, só tem água. Água, todo mundo sabe que água é inofensivo para todo mundo, mas eu vou escrever ali, ó, água deionizada. Certo? Isso é uma regra básica de biossegurança. Outra coisa, agulhas. O ato de reencapar a agulha, gente, para quem não sabe, é aquilo. Depois que você terminou de colher, você vai e enfia a agulha dentro dessa capinha aqui. Isso na coleta você vai fazer com uma seringa e com a agulha cheia de sangue. Isso não se faz, tá bom? Esse caninho aqui, ele é colocado em um dispositivo e a seringa vai encaixar a agulha aqui dentro. Obviamente que não vai ser meu dedo, vai estar num dispositivo. E você vai vir com a seringa, reencaixar e apertar. Ele faz um trick, ó. Viu? Fez um trick. Depois disso, você vai pegar e vai desenroscar isso aqui. Pronto, a agulha já está protegida dentro da capinha dela, tá? Isso que é o reencapar. Norma básica de biossegurança, para evitar que aquela agulha ali eu introduza a agulha errado, acerte meu dedo, inoculando dentro do meu corpo alguma coisa que pode me infectar. E olha que eu nem falei de AIDS, de hepatite, tá? Agora, com respeito à desinfecção de bancada, eu vou completar 45 minutos. Desinfecção de bancadas é a gente entender que em uma microgota, o que é uma microgota? É a cabecinha de um alfinete de líquido contaminado com vírus da hepatite, ele pode ficar até uma semana com 150 cópias de vírus sobre aquela bancada ali, esperando que alguém passe uma mão úmida, leve a boca, o nariz, ao olho e se contamine com hepatite B. Olha o risco que é. Então, é o que eu falei, você tem que acreditar sem ver. Esse acreditar sem ver é você ter a teoria na sua cabeça, você ter o comprometimento de que tudo que você está fazendo ali vai comprometer tanto a você
o meio ambiente e também a vida dos seus colegas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Marquem lá o sininho. Não, tô brincando, não tem nada de marcar sininho não. Até a nossa próxima vídeo, o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar a respeito dos tipos de amostra que são coletados. Até lá!